todos. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos viver nessa noite momentos inspiradores à luz do amor de Jesus para conosco. Que possamos sentir em todos os momentos da nossa vida a sua força ainda mais presente, mas ainda mais quando nos reunimos em torno do seu Evangelho. E para começar o assunto que eu queria refletir com vocês sobre essa noite, que é a caridade e a autotransformação, eu queria falar sobre esse papel maior da caridade, dentre as muitas qualidades que a caridade traz, que sejam de acolher, de salvar, de reerguer. Ela tem uma atividade primordial, que seria a autotransformação do indivíduo. E é preciso que a gente entenda essa função da caridade, para além dessas múltiplas funções que ela traz. Porque a gente precisa voltar numa página imortal do cristianismo. Quando um dos textos mais belos já produzidos pela humanidade, que foi inspiradamente recebido pelo Tecelão de Tarso, pelo grande convertido de Damasco, numa das suas mais conhecidas epístolas, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala sobre o grande e o inesquecível hino ao amor, ou hino à caridade, depende da tradução que a gente encontra no Novo Testamento. Ora encontramos a palavra amor, ora encontramos a palavra caridade. Mas atentemos ao significado dessa palavra. Dentre as várias definições de amor que encontramos no Evangelho, ali ele fala do amor ágape, que seria o ápice, a culminância do amor. O amor expresso na vida do Cristo, em cada palavra, em cada passo, em cada olhar, em cada acolhimento. E é esse o amor que devemos buscar, o amor de doação, um amor que não espera do outro, senão mais fontes, mais momentos de se ofertar. Aquele amor que não espera retribuição, que só espera mais oportunidade de ser entregue. Aquele que se alimenta de si mesmo. Esse é o amor de Cristo. Esse é o amor que devemos aprender. Porque enquanto não nos propusermos a construir esse amor nos nossos corações, a gente vai sempre estar suscetível aos desânimos, à desesperança, a esperar que o outro sinta por nós. E é isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 13. Os trechos são muito conhecidos. Alguns se tornaram músicas bastante populares. E ele começa: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor, eu seria como metal que soa e como sino que tine. É como dizer que o amor é o que dá alma ao que fazemos. É o que dá sentido. Caso contrário, tudo que realizamos, ele pode ter até uma feição exterior louvável, mas o tempo há de consumir. A única coisa que garante e que traz o selo de eternidade ao que fazemos e ao que projetamos é o amor. Tudo aquilo que for superficial em nós, quando entregue ao outro, só vai tocar o superficial no outro. Só aquilo que sentimos e que projetamos com profundidade vai tocar profundo no coração do outro. E aí Paulo também dizia: ainda que eu conhecesse todos os mistérios e tivesse toda a ciência, todos os dons, e ainda que tivesse uma tal fé, a ponto de transportar os montes, sem amor, sem caridade, eu nada seria. E não que Paulo menosprezasse os conhecimentos do mundo, as habilidades, as faculdades, porque tudo isso que desenvolvemos tem o seu porquê, tem o seu momento e a sua projeção na criação. Mas precisamos entender onde está inserida essas faculdades que adquirimos na criação. Ela está buscando a nossa evolução,
Ou ela está sendo apenas existindo como um serviço ao nosso egoísmo, aos nossos interesses materiais? A criação, ela tem que ser vista como um grande concerto, onde cada ato, cada sentimento, cada projeção e energia tem o seu espaço. E tudo tem que culminar num elo, num grande elo que se conecta, e a única força que conecta uma pessoa a outra, um sentimento a outro, é o amor. E aí tudo que desenvolvemos nesse sentido de conhecimento, ele tem que cumprir um papel na criação. Ele tem que estar a serviço do amor. E por isso Paulo fala: ainda que eu desse todos os meus recursos para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado por uma causa, se não tivesse caridade, isso de nada me aproveitaria. Porque na lógica da criação divina, o que mais vale não é o ato em si, é a intenção, é aquilo que o nutre, é a intenção por detrás. E isso a gente busca no Evangelho, como Jesus nos mostra que isso é importante, que não é o valor material, mas o valor sentimental que é importante. Tem uma passagem muito singela do óbolo da viúva, em que ele conta que lá no templo, no gasofilácio do templo, eles faziam doações, onde ali frequentavam grandes figuras e deitavam ali muitas doações, fazendo questão de fazer muito barulho. Quanto mais moedas, mais barulho, mais chamavam atenção para si. E aí de repente vem uma senhorinha com 2 moedinhas e as oferta. Jesus chama a atenção dos seus discípulos e diz: vos digo em verdade que esta mulher doou muito mais do que todos os outros, porque ela doou daquilo que lhe faltava. Ainda lhe faltando, aquele coração, com todo o seu amor, optou